Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Desde já eu peço, né, como sempre, para que você, aqui embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações para receber novos vídeos e deixe o like, né? Eu sempre gosto de dizer aqui que o like é a maneira mais orgânica de fazer com que esse vídeo se espalhe pelo YouTube. Então deixe o seu like, deixe também o seu comentário, se inscreva, ative o sininho para ficar sempre de olho nas produções aqui do canal. Nós fizemos aqui no Eduardo Costa Analisa uma prévia lá atrás, né, de Itabaiana e Atlético Cearense, quando foi definido o primeiro adversário do tricolor no mata-mata da Série D. Chegamos então às oitavas de final, o Itabaiana passou pelo Atlético, né, depois de perder o primeiro jogo por 1-0 fora de casa, venceu muito bem em Itabaiana, né, finalmente jogando na sua casa pela primeira vez no ano. O tricolor fez 3-0 no Atlético Cearense e avançou para enfrentar o Porto Velho, que é uma equipe não muito tradicional, provavelmente desconhecida de grande parte do público, de você, por exemplo, que está nos assistindo, mas esse vídeo aqui é justamente para a gente falar um pouco sobre que equipe é essa, quem é o Porto Velho, um pouco do histórico e o que é que o Itabaiana pode esperar do seu adversário nas oitavas de final. E já adianto logo, pode não ser um time tão tradicional, mas não vai ser um desafio nada fácil. E para ajudar a falar sobre isso comigo, eu tenho aqui um convidado muito especial. Para participar aqui comigo hoje eu tenho o queridíssimo Marcos Barcelos, uma grande honra receber o Marcos aqui. O Marcos que faz parte da equipe da revista Série Z, que é a principal produção aí sobre futebol alternativo no Brasil, e é um dos titulares do podcast Quarta Categoria, que é um podcast inteiramente dedicado aí à Série D, de forma semanal. Você pode pesquisar nos seus agregadores, está também no YouTube, o Quarta Categoria, onde a cada rodada ele, o Ellison Silva e o Felipe Augusto analisam aí todos os grupos, todos os confrontos da nossa querida Série D. Marcos está aqui comigo para a gente falar do Porto Velho e já projetar um pouco desse confronto. Tudo bem, Marcos? Fala, Eduardo. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem acompanha o canal Eduardo Costa Analisa. Fico agradecido pelo convite, né? E falar de Série D é sempre muito bom, né? Eu faço parte da bancada do Quarta Categoria, com meus amigos Ellison e Felipe Augusto. E falar do Porto Velho aqui, sendo eu um capixaba, é um pouco desafiador, mas vai ser bacana, vai ser um bate-papo muito legal. E vamos que vamos. É isso aí, com certeza. Então, para a gente já começar, Marcos, como eu falei no começo, né, não é uma equipe tão tradicional. Então, acho que vale a gente falar um pouco sobre isso, né? Quando a gente pensa no futebol de Rondônia, tem outras equipes que são mais tradicionais. Não é muito o caso do Porto Velho, né? De onde vem esse time que de repente surgiu e hoje já está aí diretamente brigando por uma vaga em Série C de Brasileiro? O Porto Velho não é nem questão de não ser tradicional, mas também é uma equipe muito recente. É um clube que foi fundado em 2018 e de 2021 para cá que começou a frequentar a Série D. Tá indo para sua terceira participação na competição, né? E embora seja a primeira vez que passe de fase na Série D, o Porto Velho já deu algumas amostras nas suas duas primeiras participações de que é um clube que vem para ficar, né, ou pelo menos para frequentar mais a Série D do Campeonato Brasileiro. É uma equipe que, caso não conquiste o acesso esse ano, já está garantido para o ano que vem. E, como eu falei, já vem de duas participações anteriores, e duas participações anteriores nas quais conseguiu vitórias. Embora não tenha conseguido resultados de avançar e ir muito longe na competição, mas conseguiu algumas vitórias até improváveis, né? Em 2021, na sua primeira participação, eu fiz um levantamento, o Porto Velho terminou em sexto lugar do grupo A5, né? Nessa edição ele entrou no grupo das equipes do Centro-Oeste, que sempre tem ali um intruso do norte do país jogando no grupo A5, e terminou na 52º lugar na tabela geral. E nessa campanha teve apenas duas vitórias, só que uma dessas vitórias foi justamente contra a Aparecidense, campeã daquela temporada de 2021, né? Jogando em Goiás, o que é mais impressionante ainda. E em 2022 a campanha melhorou um pouquinho, terminou em quinto lugar do grupo A1, agora sim disputando entre as equipes do Norte, e em 34º na classificação geral. E lembrando que da primeira para a segunda fase passam 32 equipes, então das equipes que não se classificaram, ela teve a segunda melhor campanha de todo o país.
Então já deu uma melhorada no resultado. E nessa campanha de quinto lugar do Grupo A1, bateu o Amazonas, que conquistou acesso. Hoje o Amazonas está jogando Série B do Campeonato Brasileiro. Então, por alguns resultados recentes, já dá para ver que o Porto Velho, mesmo sendo um clube muito novo, é um clube que dá trabalho. Né? E agora está mostrando de fato com resultado dentro de campo, chegando nas oitavas de final da Série D. Algo que o futebol do Rondônia não está acostumado a frequentar, né? Pois é, não é um futebol que a gente costuma ver historicamente em grandes divisões, né? Na verdade, é um confronto também muito pesado por isso, né? Que são dois estados que historicamente têm um pouco dessa falta de representatividade em grandes torneios, né? A gente está vendo agora o Confiança na Série C, né? De 2015 para cá, sempre em Série C ou Série B, teve essa arrancada mais recente. O Sergipe ali nos anos 90, começo dos anos 2000, teve boas participações nacionais, mas no geral não é um estado, né, também de Sergipe, que costuma ter grandes participações em divisões maiores do Campeonato Brasileiro. Então, sem dúvida alguma, isso também torna o contexto do jogo ainda maior. E você falou, né, sobre o fato do Porto Velho ser um time que dá trabalho para os seus adversários. A gente pode puxar, inclusive, por esse ano, né, para até já começar a falar de 2024. Porto Velho dessa vez ficou no grupo A1 da Série D, né, o primeiro ali dos 8 grupos, e foi o segundo colocado, mas foi o segundo colocado com 28 pontos, né, 9 vitórias em 14 jogos. Para se ter uma ideia, o Itabaiana foi líder do grupo A4, ou grupo D, como quiser chamar, com 26 pontos, né, ou seja, uma pontuação menor, inclusive, do que a do Porto Velho. É que o Porto Velho pegou no seu grupo o Manauara, que é a grande sensação, né? Melhor campanha, invicto até agora na Série D. Mas aí, Marcos, para a gente já puxar para esse ano, o Porto Velho pegou um grupo em que tivemos muitos times com pontuação relativamente alta. O Manaus, por exemplo, foi o quarto com 24, e passou muito bem. Em que se pese a dominância do Manauara, o Porto Velho, mesmo em segundo, fez uma primeira fase muito, muito boa. E aproveitando que você falou da pontuação do Itabaiana no grupo A4, o Porto Velho ele não seria só o líder do grupo A4 com a pontuação que fez no grupo A1, mas também seria líder do grupo A2, né? Porque o Maranhão ele fez 27 pontos. E seria líder do grupo A8 também, que o Cianorte fez 22. Tudo bem que tem no grupo A8 tem todo o contexto da tragédia do Rio Grande do Sul, o grupo ficou embolado, as rodadas sendo feitas quarta, domingo, muitas vezes. Então isso acaba atrapalhando a dinâmica do grupo A8, né? Mas não dá para negar que a campanha do Porto Velho, em números, em desempenho, é grandiosa por si só, né? E falando em campanhas, né, como eu estava falando das campanhas anteriores, vamos falar um pouquinho agora dessa campanha de 2024. Né? Como você bem falou, o Porto Velho ficou atrás do Manauara, que teve a melhor campanha geral, se eu não me engano, ou uma das melhores campanhas, e ficou à frente de duas equipes do Amazonas, né, que é o Princesa dos Solimões, que terminou em terceiro, e o Manaus, que terminou em quarto e também segue na competição. Vale destacar que nos últimos anos, quem acompanha bastante o Grupo A1 vê que a dinâmica é mais ou menos parecida. Né? Quando ainda tinha equipes paraenses disputando, a disputa ficava muito entre Pará e Amazonas, e tendo ali um intruso do Acre, tendo o São Raimundo do Roraima como intruso, que é uma equipe que já vem participando já desde muito tempo, e sendo o único representante do estado. Né? Agora, se eu não me engano, o Roraima tem duas equipes na disputa, né? Para essa temporada, né? Deixa eu até dar uma conferida aqui. Para esse ano não foi duas equipes do Roraima, mas quando teve duas equipes do Roraima, teve o Náutico uns anos atrás disputando. De qualquer forma, o São Raimundo era o protagonista do estado do Roraima e era uma dessas equipes intrusas, né? Junto com times do Acre, como o Rio Branco, o Galvez. Então, o panorama do Grupo A1 geralmente ficava o mesmo ali, né? E esse ano se esperava que, com as participações recentes do Porto Velho, surpreendendo em alguns aspectos, né? E o São Raimundo sempre chegando forte, que a quarta vaga ia acabar sobrando para um dos dois, né? Esse ano tivemos também uma surpresa no Grupo A1, que foi o Trem do Amapá, que muitas vezes, em várias rodadas do Grupo A1, chegou a frequentar o G4, ocupando a terceira ou a quarta posição.
né? Tivemos um grupo A1 esse ano um pouco atípico em alguns momentos. Só que eu acho que o fator mais surpreendente é que o Porto Velho ele não entrou no grupo para brigar pela quarta vaga. Como eu falei, né? Geralmente as equipes do Amazonas ali e um intruso, né? O Porto Velho não foi esse intruso. Ele foi uma equipe com a campanha muito constante. Sempre ali brigando pela ponta da chave, junto com o Manauara, ou brigando no máximo pelo terceiro lugar. Nunca ficou ali brigando ali entre o quarto e o quinto lugar. Foi sempre nas cabeças do grupo. Então você vê que é uma equipe muito sólida, tem um trabalho muito bem montado. Você vai olhar o elenco, é um elenco bastante experiente. E ainda por cima o Porto Velho tem um fator financeiro agora ao seu favor, né? Que caso o público que não acompanha o Grupo A1, o pessoal não conheça, né? O Porto Velho ele tem agora o name rights, né, da empresa Gazin, que é a empresa de móveis, colchões, né? Que, acho que pelo nome o povo já conhece, né? Quem acompanha Milton Neves fazendo os merchandising conhece muito bem o nome Gazin. E o nome Gazin agora está à frente do Porto Velho. Pelo que eu acompanhei de notícias lá de Rondônia, com investimento, parece, nos próximos 5 anos de 1 milhão por ano. Então não é uma grana curta, né? Para uma disputa de Série D. É um dinheiro, de certa forma, robusto. E com esse dinheiro montou uma equipe bastante experiente. Pegando o último confronto que eles tiveram contra o River do Piauí, uma equipe, a equipe que foi a campo contra o River no jogo de volta, tinha média de idade de 29,4 anos. Então não é uma equipe pouco experiente, não. Tem vários atletas muito rodados, é uma equipe bastante cascuda. E reforço aqui, vai dar trabalho. Eu me lembrei diretamente do Milton Neves, né? Inclusive, para quem assistiu, para quem tá vendo o vídeo aí, entrou na tela enquanto a gente falava a imagem do grande Milton Neves com seu eterno merchandising aí da Gazin e de outras marcas aí que a gente lembra também. Mas brincadeiras à parte, Marcos, vamos falar um pouquinho, né? A gente já falou dessa campanha do Porto Velho. Inclusive, até muita gente ficou na dúvida, que perguntou, né, por que o Itabaiana passou em primeiro enquanto o Porto Velho passou em segundo no seu grupo, mas o Porto Velho decide em casa? Porque justamente nessa fase, né, para decidir, a partir das oitavas, né, para decidir mando, entra a questão da campanha. O Porto Velho teve na primeira fase 2 pontos a mais que o Itabaiana, empatou os 2 jogos, né? Passou nos pênaltis contra o River do Piauí. Então, se a gente contar, né, como 2 empates, teria 4 pontos a mais. Como o Itabaiana perdeu um jogo e venceu o outro, ele na campanha geral tem 1 ponto a menos que o Porto Velho. Por isso que o Itabaiana abre o mata-mata no próximo domingo, agora nesse fim de semana, dia 11, no Etelvino Mendonça, e o jogo da volta será em Rondônia. Marcos, para a gente falar um pouquinho mais ainda sobre o Porto Velho, sobre elenco, né? Se a gente puder puxar aí quem são, vira e mexe na Série D, tem alguns nomes mais conhecidos, ou aqueles que não são tão conhecidos, mas que a gente pode vir a conhecer, né, mais nesse mata-mata, porque podem vir a se destacar. O que a gente pode falar do Porto Velho nesse sentido? Bom, como eu falei, é uma equipe bastante experiente, né? Média de idade 29,4, da equipe que entrou a campo contra o River do Piauí, no empate em 0-0, classificação nos pênaltis. E no meio desse elenco tão experiente, eu peguei alguns destaques, né? O ídolo, né? O jogador com maior identificação do clube é o Emerson Bacas, né? meio armador ali da equipe do Porto Velho. Ele foi campeão sergipano em 2016 pelo Sergipe. Teve uma participação meio discreta, jogou um jogo apenas dessa campanha, né? Não foi um dos principais destaques do Sergipe naquela temporada, mas é um atleta de um currículo extenso, com passagem em várias equipes do futebol brasileiro, equipes menores, com experiência em Série D. E, inclusive, ele teve passagem aqui pelo futebol do Espírito Santo, né? Como eu falei no início do nosso episódio aqui, eu sou do Espírito Santo, eu moro aqui na cidade de Serra. Inclusive, o Serra foi um dos representantes do Espírito Santo, né? Então, eu já acompanhei um pouco da trajetória do Emerson Bacas por aqui. Ele fez parte da equipe campeã da Copa Espírito Santo 2017, do Atlético Itapemirim.
O Atlético Itapemirim, que um ano depois seria vice-campeão da Copa Verde, perdendo para o Paysandu na final. O Emerson Bacas esteve nas campanhas anteriores de Série D do Porto Velho. Inclusive, no jogo que eu falei que o Porto Velho bateu a Aparecidense, campeão da Série D de 2021 fora de casa, o autor do gol daquela partida foi o Emerson Bacas. Ele é um jogador que tem, se eu não me engano, tem 2 gols e 1 assistência na atual temporada da Série D. E como eu falei, é um ídolo do clube, um clube bem recente e é o jogador de maior identificação com a torcida. O artilheiro da equipe é o Luan Viana, com 7 gols, jogador com passagem pelo Paraná, pela Portuguesa. Ele também tem 1 assistência, então é o jogador aí com mais participações em gols da equipe do Porto Velho, vice-artilheiro do Grupo A1, né? Jogou também pelo Nova Iguaçu, então é um jogador bastante rodado. No banco de reservas, inclusive jogou contra o River também, temos o Erivan, com 4 gols e 1 assistência, então é um jogador que entra no segundo tempo, mas é um cara bastante participativo na equipe. Também destaco aí o Abner, também atacante, com 2 gols e 2 assistências, também é um jogador bastante rodado em equipes com participações em Série D, como Goianésia, Nova Mutum, Manauara, Costa Rica, jogou também no Sergipe e também passou pelo ABC de Natal, né? Então, outro jogador muito rodado, com muita bagagem aí no futebol brasileiro. No banco de reservas, não jogou contra a equipe do River, mas tem um dos líderes de assistências, né, que é o Lucas Lourenço, com 3 assistências na competição. E também mais um jogador com várias passagens aí pelo futebol do interior do Brasil, como o Souza, que foi eliminado precoce, né, dessa Série D, né? Passou pelo Icasa, Boa Vista do Rio de Janeiro, Maringá, que também está aí nas oitavas de final da Série D. Então, pode parecer que pelo nome, né, Porto Velho, por carregar a bandeira de um estado pouco tradicional no futebol, que é o Rondônia, pode ser que o torcedor sergipano não esteja acostumado, talvez encare o desafio como talvez menor em relação ao confronto anterior contra o Atlético Cearense, mas pelos nomes que tem no elenco, pela experiência e rodagem de vários atletas, é bom abrir o olho. E historicamente a Série D nos mostra, né, que tradição é importante, mas que quando o time, independente da sua trajetória ou não, entra naquela fase iluminada, ninguém tira, né? E vai ser para um dos dois, sem dúvida alguma. E aí, Marcos, você falou muito bem dos destaques, a gente já falou bastante aí do Porto Velho. Esse confronto no geral, né? Eu pesquisei aqui numa gigantesca fonte da internet, o distanciasentre-cidades.com, recomendo muito, tá? E Itabaiana contra Porto Velho tem um quê geográfico muito forte, né? Porque entre as duas cidades, a distância de estrada, né, de Itabaiana para Porto Velho é de 4.262 quilômetros. Óbvio que os times vão de avião até o ponto mais próximo e tudo mais, não vão pegar tudo isso de ônibus. Mas, o que é que eu tô querendo colocar aqui? É uma viagem muito longa, muito desgastante para quem for jogar como visitante, e isso pode fazer toda a diferença. Diante de todo esse cenário, Marcos, somando-se a essa questão geográfica que acabei introduzindo aqui, o que é que dá para esperar desse confronto? E quero saber de você, hoje, nesse momento aqui que estamos gravando, às vésperas desse mata-mata, tem algum favorito, mesmo que de maneira pequena, para essa partida? Falando da questão geográfica, é uma coisa que a gente frisa bastante no quarta categoria, que a Série D é geografia pura, né? Já tivemos confrontos que um dos times teve que pegar uma balsa para ir jogar contra, às vezes valendo vaga até para a Série C, já aconteceu isso. As longas viagens que acontecem, e esse confronto, se eu não me engano, é o que tem a maior distância, né? Entre Itabaiana e Porto Velho. Inclusive é bacana a gente analisar não só pela distância em quilometragem, mas também em horas de voo, né? Que eu acho que isso aí talvez pesa até mais, né? Porque geralmente quem sai do norte do país vai para uma outra região vai ter que passar por Brasília, vai ter que tomar um chá de cadeira no aeroporto, né? Isso gera desgaste, é problema para quem vai para um confronto tão importante. Então, assim, eu acho que
tendo tudo isso em vista, o primeiro jogo em Sergipe vai ser fundamental para as pretensões do Itabaiana, porque vai pegar um adversário que vai fazer essa longa viagem, né? Então o Itabaiana, que já vem de um jogo em casa, vai estar mais fresco, vai estar mais descansado, vai poder desempenhar o seu futebol com mais leveza, eu diria, né? Sem ter um peso de uma viagem nas costas, um chá de cadeira, então não só no aeroporto, mas também dentro do avião, né? Então, e outro fator, né, sobre a questão da viagem, é que o Porto Velho só para esse confronto vai fazer 2 viagens, né? A ida e a volta, né? O Itabaiana vai fazer uma só, né, que é a ida, para decidir a vaga lá em Porto Velho. Então é um peso enorme para o Porto Velho já nessa partida de ida. Então, construir uma boa vantagem vai ser fundamental para o Itabaiana ir mais tranquilo. E aí o Porto Velho vai ter que se virar. Imagina, uma vantagem de 2-3-0 a favor do Itabaiana. E o Porto Velho levar uma desvantagem dessa, mais o peso de de 2 longas viagens de ida e volta, e ainda ter que se preparar psicologicamente, fisicamente, eu acho que tende a ser difícil para o Porto Velho reverter uma situação dessa. Portanto, o Itabaiana tem que ter o foco total para nesse primeiro jogo construir uma grande vantagem, porque se der brecha para o Porto Velho chegar no jogo de volta com o resultado de um empate ou até uma vitória fora, vai ficar muito difícil para o Itabaiana buscar o resultado fora de casa, né? O River do Piauí teve essa dificuldade, saiu com empate em casa no jogo de ida, 2-2. Poderia ter sido uma derrota, porque o Porto Velho chegou até o final da partida vencendo por 2-1, acabou tomando o gol de empate na reta final do jogo. No caso, o Porto Velho sofreu o gol de empate no final do jogo. O jogo de volta acabou sendo equilibrado, porque entra também o fator nervosismo. Pro Porto Velho, mata-mata é uma novidade, então talvez acredito que tenha sentido um pouco essa partida de volta contra o River, né? E também pode ser um fator aí pro Itabaiana explorar, né? Essa novidade que é pro Porto Velho disputar um mata-mata de Série D, né? Mas o Porto Velho, pelo menos, vai com peso a menos do que no primeiro mata-mata, porque já avançou, né? Então vai com um pouco mais leve. Mas quanto mais as fases vão avançando, eu acho que talvez para uma primeira vez do Porto Velho avançando de fase, sempre vai ter um quê de novidade, né? E essa questão das viagens que você falou, ela tem um ponto interessante, porque Porto Velho é a capital de Rondônia. Só que Itabaiana não é a capital de Sergipe, não tem aeroporto em Itabaiana como tem em Porto Velho. Ou seja, o Porto Velho, quando vier para Sergipe, vai ter que viajar para Aracaju de avião, para depois pegar uma viagem ali de pouco mais de 1 hora de ônibus para Itabaiana. O que é um problema. Só que, por outro lado, quando Itabaiana for para Porto Velho, vai ter que sair de ônibus de Itabaiana para Aracaju para de lá poder fazer essa viagem. Então, os dois têm um pouco desse lado aí também. Então, já passamos aqui por todo esse panorama e, no fim das contas, acho que chegamos a essa conclusão. Confronto muito equilibrado, independente do que aconteça, não vai ser surpreendente caso nenhum dos dois passem, porque não é aquele confronto que você tem uma grande discrepância, né? Se a gente olha o que foi feito no ano como um todo, e principalmente na Série D, são 2 equipes que estão ali próximas e tudo pode acontecer. Marcos, na lata, palpite para classificado? Eu acho que, embora a tradição não seja um fator preponderante na Série D, ele ajuda, mas nem sempre é um fator decisivo. Já viu inúmeros casos na Série D em que a camisa pesou, só que pesou negativamente, né? Embora eu ache isso, eu acho que o Itabaiana chega com um leve favoritismo, né, por conhecer melhor a Série D, né? Por ter passado por desafios muito difíceis também, toda a trajetória, né? Claro que o que o Porto Velho fez é magnífico, o que vem fazendo na competição é magnífico, mas o Itabaiana vem com um peso de uma experiência que ajuda nesse caso. O Porto Velho, para ele, ainda tudo é meio que uma novidade, né? Tudo é um novo desafio que vai surgindo, e ainda também tem a questão geográfica que eu acho que vai pesar mais para o Porto Velho nesse confronto do que para o Itabaiana. Como eu falei, o Itabaiana vai ter que fazer apenas uma viagem,
né? O Porto Velho vai ter que fazer 2, a ida e a volta, né? Não só de avião, mas também pegar o ônibus para ir para Itabaiana, né? E talvez por ter uma equipe mais experimentada na Série D, eu acho que o Itabaiana e também o projeto do Itabaiana há muito tempo já é de conquistar um acesso. A gente já viu o Itabaiana bater na trave várias vezes. Eu acredito que o Itabaiana chega um leve favoritismo para esse confronto, mas é não bobear diante do Porto Velho, porque é uma equipe perigosa, como tudo aqui que a gente já falou já indicou, né? É isso, eu também vou levemente no Itabaiana. Eu acho que tem um ponto aí que me faz apostar no tricolor, que é a questão do fator casa, né? Porque eu até comentei aqui no meu vídeo pós 1-0 pós derrota do Itabaiana por 1-0 para o Atlético Cearense, que eu tinha receio de como esse primeiro jogo dentro de casa poderia pesar para o Itabaiana, se seria um fator de empolgação ou se poderia gerar uma pressão a mais. E no fim o Itabaiana fez um jogo muito bom, né? 3-0, tomou uma certa pressão no segundo tempo, mas conseguiu usar o fator casa muito bem a seu favor, e eu acho que com o time jogando agora na cidade, né, poupando também essa questão de viagens dentro do próprio estado, com a cidade toda unida em prol do time, acho que isso pode fazer uma diferença muito grande. Então, muito por esse fator, eu coloco levemente o Itabaiana como favorito, mas, como dissemos, não vai ser nenhuma surpresa se o Porto Velho aprontar. E só um destaque, Edu, é que o Itabaiana, com essa vitória, não só valeu a classificação, mas também com uma renovada na moral da equipe, né? Que vinha de uma queda de rendimento nas 3 últimas rodadas do Grupo A4, né? 3 derrotas seguidas, né? Se não me falha a memória. Aí, na verdade, acho que foram das 2 rodadas finais e mais o jogo de ida, que foram 3 derrotas seguidas, né? E, na verdade, uma queda já, né, desde que conquistou a classificação no Grupo A4, né, poderia ter se firmado na liderança até mais cedo, né? Acabou permitindo que o Retrô quase tomasse a liderança do Grupo A1. E aí vem o jogo de ida contra o Atlético Cearense, uma derrota fora de casa, né? Essa sequência negativa poderia ter feito muito mal para o Itabaiana já no jogo da volta, mas conquistou uma vitória de certa forma segura, né? O que retoma o fôlego do Itabaiana para esse confronto contra o Porto Velho. Então, resultado importantíssimo, né? Que, como eu falei, não valeu só a classificação, mas como um resgate do fôlego, da moral da equipe. É isto, então, só para poder reforçar e finalizar, neste fim de semana, no domingo, Dia dos Pais, aí, dia 11 de agosto, Itabaiana e Porto Velho fazem em Itabaiana, aqui no estado de Sergipe, o jogo de ida dessa fase oitava de final, às 4 da tarde. E aí, no outro fim de semana, mas no sábado, dia 17, às 4h30, em Porto Velho, tem o jogo da volta entre Porto Velho e Itabaiana. Não sabemos ainda quem o vencedor vai enfrentar, né? Porque a Série D, nas quartas de final, ela usa o esquema de campanhas, né? Pega os 8 times que se classificaram, ordena pelas campanhas, e aí o primeiro enfrenta o oitavo, o segundo enfrenta o sétimo, e assim vai. Então, caso o Itabaiana passe, vale para o Porto Velho também, tem que esperar os resultados, né, desse mata-mata e quem serão os outros classificados para aí saber quem que vai enfrentar na fase quartas de final. Faltam 4 jogos aí para um dos dois subirem, mas um vai acabar matando o outro nessa metade do caminho. Estive com Marcos Barcelos, da revista Série Z, do podcast Quarta Categoria, aqui conosco para fazer essa belíssima prévia de Itabaiana e Porto Velho. Vamos torcer por um grande mata-mata e, se tudo der certo aqui para o estado de Sergipe com a classificação do Tricolor, mas é claro que vence o melhor e independente de quem vencer, a gente está aqui para fazer a nossa análise. Marcos, muito obrigado por topar, por participar e portas abertas sempre aqui. Eu que agradeço pelo convite, eu até queria frisar que eu tenho até 2 camisas de equipe sergipanas aqui em casa, só que em respeito ao torcedor do Itabaiana, eu não quis usar, né? Só a camisa eu imagino quais sejam, inclusive. Confiança e Sergipe, eu não quis mexer com isso, botei a minha camisa do Serra aqui para não causar polêmica, né? Mais uma vez agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar da Série D, a competição que para mim é a mais difícil do calendário do futebol brasileiro. Não só a mais difícil, né, pelo fator de você ter 64 equipes, do Oiapoque ao Chuí, de todos os estados brasileiros representados, mas também pelo formato, né, que é uma fase de grupos de pontos corridos, depois um mata-mata que é desgastante, é tenso, é bastante nervoso. E além de ser a competição mais difícil do calendário brasileiro, essa sim é a competição mais democrática do futebol brasileiro, porque justamente
participam equipes dos 27 estados e todas entrando na mesma fase, né? Não tem equipe grande invadindo a competição no meio do torneio, né? É o que já desequilibra totalmente a competição. Você sabe muito bem a qual eu estou falando. No mais, eu convido vocês que acompanham o canal Eduardo Costa Análises, né? Eduardo Costa Analisa, perdão. A curtir o Quarta Categoria nas redes sociais, Instagram, Twitter, @pcategoria, e também acompanhar no Nosso Futebol, né, que agora está passando tanto na Claro TV quanto na Sky. Deixa eu até repassar aqui o canal, né, o canal 567 da Claro TV e 602 da Sky. Então acompanhe a gente lá no Nosso Futebol, acompanhe também o Quarta Categoria nas redes sociais e também nos tocadores de podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, onde você procurar o Quarta Categoria, a palavra da Série D estará lá tocando. É isto, acompanhem a Quarta Categoria, acompanhem os trabalhos que falam das divisões menores, dos futebols, aí, né, no plural de seus respectivos estados. Muito, muito obrigado a você que nos deu audiência nesse vídeo, você, torcedor tricolor. Anote aí todas as dicas e prepare o coração, que com certeza vai ser um mata-mata muito disputado. Vamos ver se com vitória do Itabaiana ou não. Mais uma vez, como eu falei aqui embaixo, ó, se inscreva no canal, ative o sininho, receba as notificações, deixe o like no vídeo, deixe seu comentário sobre o que você acha do confronto, se você confia ou não na classificação do Itabaiana. E ao longo dos próximos dias estaremos aqui, depois do jogo de ida, depois do jogo da volta, para analisar os resultados. Quem sabe aí uma classificação tricolor rumo às quartas de final nesse caminho para subir a Série C, para finalmente conseguir esse acesso, o qual já está batendo na trave há muito tempo. Muito obrigado mais uma vez a vocês que nos acompanharam e até a próxima. Valeu!